profissional, ele estuda para isso. Ele estuda para diagnosticar o que está acontecendo de errado com o seu corpo. E diagnosticar a doença, né? Sim, a doença. E naquele momento, assim, a única reação que eu tive foi eu chorar. O médico olhando para minha cara e eu fiquei chorando, enquanto ele escrevia a receita, né? E aí eu saí de lá, mas uma coisa importante, assim, quando eu saí da porta daquele médico, do consultório do médico lá, que eu fechei a porta, eu falei assim, eu não nasci com isso, isso não é meu e eu vou fazer de tudo que eu preciso para melhorar. Eu lembro muito dessa frase porque eu acho que isso fez todo sentido para o processo de recuperação, né? Uhum. Então, e aí, assim, a gente vai contando um pouquinho aí de como que aconteceu todo esse processo, né? Mas, porque tem muita coisa aí. E eu sei que a Day também passou por esse processo, né? Sim. Conta aí um pouquinho da sua experiência para as pessoas ouvirem e saberem como que foi esse processo para você. Pois é. Processo doloroso, como sempre, né? Desde pequenininha, desde muito criança, eu sempre fui uma criança assim, ao mesmo tempo que eu era ativa, ao mesmo tempo eu era melancólica. E sempre ficava oscilando nessas duas coisas. Já desde pequeno eu sempre oscilava nessas duas coisas. E aí, na infância, acontecia muitas coisas assim, problemas de relacionamentos tipo assim, para conseguir amiguinhos, né? Sim, problemas sim. de relacionamento com criança, o que todo mundo tem, né? Toda criança vai sofrer uma vez ou outra na escola. Passa de alguma forma, né? Alguma coisa assim, mas comigo foi de uma forma mais intensa. As experiências assim de bullying, que muita gente fala, hoje em dia eu apoio totalmente o combate contra o bullying, né? Justamente por causa disso. Né? Muitas pessoas falam, no meu tempo não existia esse negócio de bullying, a gente resolvia na base da porrada, não sei o quê. Eu falei, mas os traumas que você carrega hoje em dia, né? Sim, então, eu fui crescendo uma criança que foi passando de uma alegria para uma melancolia. E eu não entendia, muito menos a minha família entendia. Família família tradicionalista, religiosa, que não tem muita instrução, não vai saber lidar com isso, né? E aí, só foi essa coisa toda só foi crescendo e eu fui me fechando cada vez mais. Fui me tornando uma criança muito fechada e uma adolescente muito fechada para o mundo, assim, né? Sim. Na adolescência também passei por muitos apuros, assim, por não saber lidar com os assédios morais dos outros adolescentes, assédio moral até mesmo de professores e professoras que não entendiam, ou não... muitos professores não entendem, muitos educadores não entendem quando tem algum tipo de aluno que está passando por um problema assim, né? Sim. Na minha época, que foi lá anos 90, né? Bem difícil, né? Para as pessoas já naquela época entender que existe essa doença, né? E já existia há muito tempo. E aí não deu outra. Entrar na fase adulta de uma forma totalmente desconstruída. E aí, quando... na adolescência eu já sofria crises de depressão e ansiedade. Eu não sabia que era isso. Não tinha diagnóstico, mas já passava pelos sintomas, né? Na adolescência eu tinha todos os sintomas. Na adolescência eu vivia um terror. Eu tinha insônia, eu tinha paralisia do sono, eu tinha... Tudo que as pessoas procurarem lá no Google, sintomas de depressão e ansiedade, Você passou por eles. Eu tinha. E, assim, hoje em dia eu me considero uma pessoa muito forte por ter passado por isso. Claro. E não ter... Olha, que eu tive esse tipo de comportamento, eu tive esse tipo de pensamento. A minha família nunca percebia, porque eu sabia muito bem disfarçar, mas eu tive pensamentos suicidas também. Tanto na adolescência quanto na fase adulta. Quando foi, assim, 24, 25 anos, foi num momento que eu estava muito, mas muito mal. Eu comecei a ficar abaixo do peso. Eu tinha momentos que eu não saía mais da minha cama. Eu sentia um peso muito grande. Parecia que os meus músculos eram peso. Sabe esses pesos de academia? Parecia isso. Eu não conseguia levantar da cama por debilitação mesmo. Sim. Só que o que a gente ouve da família? É preguiça. É frescura.
Ah, é uma fase. Ah, é adolescente quer chamar atenção. Quer chamar atenção, deixa ela. Isso daí daqui a pouco passa. E só fui piorando, piorando e piorando. Aí foi quando eu tive uma anemia, né? Fiquei muito abaixo do peso. O meu esqueleto todo aparecia assim no rosto, pelo corpo. E aí foi quando a minha mãe chegou no meu pai e falou assim, isso está muito esquisito. Você precisa levar essa menina num profissional, porque senão a gente vai perder a nossa filha. Porque está muito esquisito, porque eu estava definhando totalmente. E aí foi quando começou o meu processo processo terapêutico, né, por um psicanalista. E aí foi quando eu fui conhecendo todo esse mundo. Um mundo que eu estava, tipo assim, no mais profundo e não sabia que estava. No fundo do poço, né? No fundo do poço. Literalmente. E não sabia que estava. A famosa fossa, que todo mundo fala de um jeito meio cômico, mas que para mim foi um pesadelo. Um pesadelo. É tão de jeito que hoje em dia hoje em dia eu tenho consciência disso, né? Então eu faço de tudo assim para todos os dias praticar a minha autocura. Porque eu não gostaria de voltar a esse momento novamente, porque é ruim. E a pior parte é quando você começa a externalizar e olhar para o mundo e perceber que o mundo não liga. É o pior sentimento que se tem quando se tem depressão. É você saber que as pessoas não sabem lidar com isso. E não é porque, assim, às vezes não é nem maldade das pessoas. Claro. É porque elas não entendem, entendeu?